Boa noite mais uma vez, a senhora presidente, aos senhores vereadores e vereadoras. Só encaixando no que colocou o vereador Sabino, eu e a vereadora Karen comentávamos que a Unimed já faz isso, vereador Sabino. Eu sei porque eu sou responsável pelos agendamentos da minha mãe, e um dia antes da consulta eu recebo um WhatsApp, não sei se isso é feito de maneira de aplicativo, mas eu recebo um dia antes dizendo, consulta da senhora fulana de tal, amanhã, 14 horas, eu recebo isso. E eu sei que, pelo plano que a minha mãe tem, eu sempre acabo recebendo. Então, acho que seria extremamente importante, né, que nós pudéssemos ter isso. Talvez as questões de esquecimento, que eventualmente pode acontecer, principalmente com pessoas idosas, que a gente sabe que, às vezes, não tem essa coisa de marcar, de agendar, ou de ter uma agenda no celular, podem resolver. Pois não, vereador Sabino. Muito obrigado. Olha só, se o particular pode, que é uma empresa, e tem que otimizar o dinheiro da empresa, né, por que não se otimiza o dinheiro do contribuinte, né? Obrigado. Com certeza, eu comentava exatamente isso com a vereadora Karen, que também entendeu que se o aplicativo tivesse essa funcionalidade, seria bastante importante. Bom, senhores vereadores e vereadoras, eu tenho algumas questões a respeito da questão de vacina, né? Então, essa semana que passou, eu até ouvi o secretário de Saúde, com toda com toda razão, clamar aos munícipes para que levem seus filhos para vacinar, né? Infelizmente, nós temos aí algumas situações muito tristes, né? E uma delas em relação à possibilidade do Brasil voltar a ter, né, a infelicidade da poliomielite, né? Quem é mais velho, ou da minha geração, vai sempre lembrar, né, de um ou outro colega que teve, né, dos mais antigos, com problemas relacionados à polio, que nós erradicamos do país, e infelizmente, né, por não confiarmos e por discutirmos a questão vacinal no nosso país, nós estamos voltando a ter possibilidade de ter várias doenças que até então nós tínhamos como erradicadas, e a partir de agora nós temos a possibilidade de acontecer de novo. Mas no dia de hoje à tarde, eu recebi um áudio de um professor, colega meu, que levou o filho para fazer a vacinação. E vejam, nós não temos vacina contra a varicela no município. Motivo, não faço ideia, não sei se é o governo federal, e gostaria, então, né, que o secretário de Saúde verificasse essa situação, né, não tem vacina contra a varicela. E segundo também esse áudio desse colega, nós temos um dia específico para vacinação contra o Covid, que as crianças só podem ser vacinadas na quarta-feira. Ora, né, nós já temos tanto problema para vacinação. Se nós ainda dificultarmos, dizendo para o pai ou para a mãe, olha, hoje não é possível, tem que voltar na quarta, eu acho que nós dificultamos a possibilidade que nós estamos pedindo exatamente de todo mundo colaborar com a questão vacinal. Então, eu gostaria que o secretário de Saúde verificasse essa situação, né, que teoricamente foi avisado no posto. Eles se encaminharam para as proximidades da rodoviária e depois tiveram que voltar para as proximidades do Labsca, porque, segundo foram informados, a vacinação só seria lá próximo do Labsca. E que não havia, então, nem a vacina da varicela e nem a possibilidade de vacinar contra o Covid, porque nós teríamos exclusivamente a quarta-feira para essa possibilidade. Vereadora, pois não. Uma parte? Claro, pois não, vereador. Só um particular da vacina de varicela. Houve uma suspensão por parte da vigilância da Anvisa o ano passado em relação à vacina da varicela, a produção da vacina da varicela aqui no Brasil. Por algum motivo que eu não me lembro qual, a gente pode ver depois. Então, a vacina, desde setembro do ano passado, ela começou a ser importada. E ela, infelizmente, não está chegando a tempo no mercado. É um problema a nível nacional. Obrigado. Até imagino que possa ser, vereador, mas a gente tem que verificar que o pai, por exemplo, em questão, ele tem filho matriculado na rede municipal de ensino. E ele tem que dar um jeito de apresentar o atestado ok de vacina, independentemente dos problemas que nós verificamos, que eu imagino que possam ser problemas de importação dessas situações. Então, a rede pública, no momento em que ela exige do pai, no sentido, né, de verificar a possibilidade de que a vacina esteja... sim, vereadora, inclusive, sim, vereadora Terezinha, você quer uma parte? Sim, ela exige, mas não está proibindo os alunos de frequentarem a escola, né? Não está proibido, né? Mas o pai
tem que estar ok com a vacinação. Isso é uma exigência, tanto que eu recebi cópia, inclusive, do documento, né, e também acho que isso é uma coisa que poderia ser revista, vereadores, em relação ao fato de que o pai tem que assinar uma declaração no sentido de dizer que ele sabe que teria que vacinar e não foi vacinado. Mas, na realidade, ele sabe, ele levou para vacinar, só que a vacina não existia no momento. Então, na realidade, nós teríamos que mudar a declaração ou o documento que se coloca dizendo o seguinte: o pai não se negou a vacinar, o pai levou e não existia vacina disponível, né? Porque nós estamos falseando um documento, né? No sentido do pai dizer o seguinte: eu sei que tinha que vacinar e não vacinei. Não, mas não vacinei porque não existia vacina disponível. E acho que nós podemos até melhorar essa situação no posto de saúde. Bom, em relação ao posto de saúde, mais uma vez, né, e aqui já eu acho que é a terceira vez que eu reitero, o posto de saúde da Vila Progresso chove dentro. E continua chovendo dentro. E isso já faz mais de ano, mais de várias chuvas que nós falamos a esse respeito, e ainda não se chegou a uma solução que me parece que não é uma solução tão difícil, no sentido de levar alguém para verificar essa situação. A diretora de saúde reclama das nossas colocações aqui na tribuna, mas não realiza o que é o menos pior do que reclamar, que é justamente a questão relacionada a solucionar o problema. Então, mais uma vez, eu reitero a necessidade, então, de que o posto de saúde da Vila Progresso receba só uma manutenção básica no sentido da cobertura. Muito bem, eu não costumo fazer comentários a respeito daquilo que a gente recebe de críticas, principalmente quando nós estamos durante o plenário, discutindo situações A ou situações B, justamente porque eu acho que as críticas fazem parte da democracia. Né? Acho que nós estamos aqui, somos agentes públicos, vereadores, e estamos numa situação em que faz parte sermos criticados. Mas eu vou aqui fazer uma especial deferência a um comentário do nosso diretor do PROCON durante a nossa semana passada, durante a nossa quinta-feira, né, falando a respeito de emendas supressivas, vereador Adriano, que o senhor colocou e eu coloquei também, porque entendemos que era necessário, né, e faz parte do processo legislativo essas situações. Se o diretor do PROCON tivesse mais habilidade e efetividade, nós poderíamos ter campanhas relacionadas à quantidade de golpes de pessoas idosas que levam nos seus benefícios previdenciários, situações relacionadas a campanhas nas escolas. Ou seja, o diretor do PROCON, ele se preocupa com as nossas emendas supressivas, mas não se preocupa em efetivar aquilo que ele deve fazer, basicamente, e eu falo isso com uma tranquilidade, uma vez que, cada vez que eu dou uma sugestão aqui em plenário, significa que eu já fui pessoalmente conversar com o secretário, com o diretor, com qualquer pessoa, e coloquei para eles a necessidade que nós temos de ter um PROCON mais efetivo. E nós não vemos nada, senhores vereadores, não vemos nada em relação à atuação do PROCON aqui na cidade de São Bento do Sul. A imprensa, juntamente com a AB, que a vereadora Terezinha faz parte também, juntamente com a Polícia Civil, tem encampado várias campanhas extremamente importantes no sentido de quantos golpes que as pessoas têm caído, né? Quantos problemas que nós temos, por exemplo, em desconto de que neto, filho, sobrinho faz no pensionamento de avós e avós. Isso é um problema. Por quê? Porque essa pessoa começa a ficar endividada e falta para ela um mínimo, vereadores, para comprar o quê? Remédio, para comprar alimento. E ela passa a estar endividada exatamente por questões de falta de esclarecimento. Então, eu sugiro efetivamente ao nosso diretor do PROCON, que ao invés de se preocupar com as emendas supressivas dessa Casa Legislativa, que ele se preocupe com o trabalho dele, vereadores. Que ele passe a fazer efetivamente uma função de fazer a diferença na questão de proteção do consumidor aqui na nossa cidade.
né? E nós tínhamos, e antes, né, do atual, nós tínhamos um diretor que estava realmente tratando o PROCON de uma maneira diversa, coisa que nós não temos mais. Eu, pelo menos, não sei se os demais vereadores têm alguma diferenciação em relação a isso, eu tenho ouvido falar muitíssimo pouco do PROCON, né, que é uma função extremamente importante e que, como nós já sabemos, tem um fundo de valores muito importante que pode ser usado para essas campanhas. Partilhas, por exemplo, para ser colocadas em relação à gestão financeira da criança e do adolescente, situações relacionadas aos idosos, como eu já coloquei, situações relacionadas a outros fatos que são tão importantes e que nós simplesmente não vemos no município. Então, né, a preocupação da emenda supressiva é extremamente importante, acho, né, que é extremamente necessário a preocupação dele, mas que essa preocupação se reverta, então, no dia a dia da atividade do serviço da defesa do consumidor, que nos é tão importante. Senhora presidente, eu abro mão do meu tempo restante, agradeço e deixo meu boa noite a todos.